Seja muito bem-vindo ao canal Quiz Maravilhoso. Eu me chamo Pedro e sou seu narrador virtual. No vídeo de hoje estaremos trazendo um quiz com 15 perguntas sobre os apóstolos da Bíblia. Antes de irmos para o vídeo, peço humildemente o seu like para que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais pessoas. Cada resposta certa valerá 1 ponto e a pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Lápis e caneta na mão e vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Que apóstolo se converteu a caminho da cidade de Damasco? André, Bartolomeu, Paulo ou Pedro? Tempo na tela. A resposta correta é Paulo. A caminho de Damasco, Saulo teve a visão de uma luz incandescente e ouviu a voz de Jesus que lhe indaga sobre as perseguições. No mesmo instante ficou cego e durante 3 dias entregou-se às orações. Amando de Jesus, Ananias vai a seu encontro, prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante Saulo recobra a visão. Impressionado com o ocorrido, é batizado com o nome de Paulo e se converte ao cristianismo. Pergunta de número 2. Pedro tinha um irmão que também era apóstolo. Quem era ele? André, Tomé, Paulo ou Tiago? Tempo na tela. A resposta correta é André. André nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Era filho de Jonas, pescador local, e irmão de Pedro, que também é conhecido como Simão. Pergunta de número 3. Que apóstolo quase se afogou no mar? André, Pedro, João ou Tiago? Tempo na tela. A resposta correta é Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas na direção do Salvador. Como o vento estava soprando muito forte, Pedro ficou com medo. Ele começou a afundar e gritou para que Jesus o salvasse. Pergunta de número 4. Quantos apóstolos acompanharam Jesus na casa de Jairo? 12, 10, 7 ou 3? Tempo na tela. A resposta correta é 3. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus permitiu que apenas 3 discípulos entrassem com ele, Jairo e a esposa na casa. Estes discípulos eram Pedro, Tiago e João, os mesmos que viram a transfiguração, pois estavam com Jesus enquanto ele orava no Getsemaní. Pergunta de número 5. Que apóstolo encontrou dinheiro na boca de um peixe? Judas, Mateus, Pedro ou João? Tempo na tela. A resposta correta é Pedro. Nos tempos bíblicos também existiu crise. Quando o apóstolo Pedro teve dificuldade para pagar impostos para a manutenção do templo, ele foi atrás de Jesus, que o orientou a ir buscar o dinheiro na boca do peixe que ele fisgasse. Essa orientação de Jesus significa que ele dava valor ao templo, a casa de Deus. Pergunta de número 6. Que apóstolo foi executado por ordens do rei Herodes? Tiago, Tomé, Simão ou João? Tempo na tela. A resposta correta é Tiago. A última citação de Tiago no texto bíblico ocorreu por volta do ano 44. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago é o único apóstolo que tem sua morte citada na Bíblia. Pergunta de número 7. Qual dos apóstolos foi apedrejado e tido como morto? Barnabé, Tomé, Simão ou Paulo? Tempo na tela. A resposta correta é Paulo. A propagação do evangelho é acompanhada de perseguição. Paulo cura um homem paralítico. Paulo e Barnabé são tidos como deuses,
Desta forma, Paulo é apedrejado e novamente vê acontecer um milagre de Jesus em sua vida, pois foi apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida e escapou ileso. Pergunta de número 8. Que parente de Pedro recebeu uma cura de Jesus Cristo? Sua mãe, sua sogra, seu pai ou sua tia? Tempo na tela. A resposta correta é sua sogra. Intercederam a Jesus por ela. Então, Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou, e ela, imediatamente, se levantou e pôs-se a servi-los. Pergunta de número 9. Que apóstolo quase sempre é lembrado por sua incredulidade? André, Judas, Tomé ou João? Tempo na tela. A resposta correta é Tomé. Quando o Senhor Jesus apareceu no meio dos discípulos na noite do domingo da ressurreição, um dos apóstolos estava ausente, era Tomé. Informado do que os demais haviam testemunhado, permanecia ainda em dúvida, até mesmo o solene testemunho deles. Vimos o Senhor, não conseguiu despertar um eco de fé em seu coração. Em seu estado de ceticismo mental, exclamou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Pergunta de número 10. Que apóstolo ficou em prisão domiciliar em Roma? Tiago, Natanael, Tomé ou Paulo? Tempo na tela. A resposta correta é Paulo. O texto bíblico nos informa que Paulo ficou preso em uma casa, que ele mesmo alugou sob a vigilância de um soldado em Roma. Este momento serviu para que ele escrevesse a Epístola aos Efésios. Pergunta de número 11. Que apóstolo cortou a orelha de Malco com uma espada? Simão, Pedro, Tomé ou Tiago? Tempo na tela. A resposta correta é Pedro. Então Pedro, que tinha espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pergunta de número 12. Qual dos 12 homens é conhecido como discípulo amado? João, Pedro, André ou Tiago? Tempo na tela. A resposta correta é João. Os escritos do Novo Testamento referentes a João, o amado, apresentam-no como professor e modelo para nosso próprio discipulado. Depois de Pedro, João é talvez o mais conhecido dos 12 apóstolos originais de Jesus. Pergunta de número 13. Quem foi escolhido para substituir Judas Iscariotes no apostolado? Barnabé, Nicodemos, Ezequias ou Matias? Tempo na tela. A resposta correta é Matias. Matias foi o escolhido e chamado de apóstolo póstumo após suceder Judas Iscariotes, o traidor. Alguns teólogos se referem a ele como o 13º apóstolo, pois foi eleito para ocupar esse posto, conforme consta dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Pergunta de número 14. Que cobrador de impostos se tornou um dos apóstolos? Ezequias, Pedro, Mateus ou Matias? Tempo na tela. A resposta correta é Mateus. Mateus era pecador, um cobrador de impostos, deixou tudo e seguiu a Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época, para indicar a mudança de vida. Pergunta de número 15. Qual apóstolo chorou após negar Jesus 3 vezes? André, Pedro, Mateus ou Tomé? Tempo na tela.
A resposta correta é Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Qual o nome dos 12 apóstolos originais escolhidos por Jesus Cristo? Tempo na tela. A resposta correta é Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Me diga nos comentários de onde você é e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 8 perguntas, você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.